Bom dia, bom povo de Deus, é isso aí, vamos estudar a palavra de Deus. 3 temas bem legais a gente vai estudar. Olha só, testar versus tentar. Então a gente vai analisar esse contexto, vamos também ver o momento hipertexto e vamos analisar a melhor dádiva. Olha só, testar versus tentar. Deus não nos tenta, mas nos testa. Embora tecnicamente verdadeira, essa frase tem levado alguns cristãos a entendê-la na prática como: se o diabo faz com que algo ruim aconteça, é tentação. Se Deus o causa, é um teste. Ao simplificarmos e combinarmos esses dois conceitos, nossa percepção de Deus e da realidade pode ser prejudicada. Existe uma diferença bíblica entre os dois que merece nossa atenção. Observe só como é interessante. Tiago diz que Deus não pode ser tentado e ele mesmo ninguém tenta. Tiago, capítulo 1, versículo 13. A tentação utiliza o engano em torno da realização prejudicial de um desejo legítimo ou da realização de um desejo prejudicial. Em outras palavras, o objetivo da tentação é o dano. Então, a gente já vemos que Deus ali, ele não tenta ninguém. Agora, olha só. Atraído por seu desejo de algo mais, Eva comeu do fruto proibido, sob o efeito estonteante de poder, falta de responsabilidade e desejo sexual. Davi tomou Batseba e matou o marido dela. Temendo por sua vida e possivelmente por sua reputação, Pedro negou Jesus e isso levou à culpa e ao engano. Em todos esses exemplos, o propósito da tentação é revelado quando concebida: destruir relacionamentos, prejudicar o corpo e a mente e afastar-nos de Deus e gerar consequências complicadas e terríveis. Agora, olha só, na verdade, toda a experiência no deserto que o povo de Israel também passou, ela servia de algo, ela era um teste, foi usada como um teste. O objetivo sempre foi, claro, por vocês a prova para saber o que estava no coração de vocês, se guardariam ou não os seus mandamentos. Deuteronômio capítulo 8, versículo 2. Agora olha só, ele também perguntou a Israel: você confiará em mim para guiá-los e sustentá-los no deserto? Perguntou a Maria e Marta, que choravam pela morte do irmão: vocês confiarão em mim quando parecer que estou demorando? Olha só, cada texto exemplificado na Bíblia, pode ser reformulado como uma pergunta do coração de Deus. Então é o que a gente vimos aqui. Em todas as provas, Deus deseja mostrar quem é quem, além de nossas real necessidades. Então, todas as provas, Deus quer mostrar quem é quem. Olha só, em meio às provações, a gente vê no contexto bíblico pessoas que passaram por isso e eles não perderam a sua identidade. Jó é um dos maiores exemplos que a gente vê no contexto bíblico. Jó, ele perdeu ali em meio às suas provações, a sua identidade não foi perdida. Ele preservou dentro do seu coração a identidade em meio às tribulações, em meio àquilo que eu e você passamos. Perda de bens materiais, às vezes um prejuízo financeiro, às vezes perda também de familiares. Todo o contexto de Jó envolveu tudo que a gente passa hoje. Mas ele não perdeu a sua identidade, a identidade que estava dentro dele. A visão das pessoas que estavam fora poderia até pensar que ele tinha perdido. Mas na verdade Jó não perdeu a sua identidade, ele permaneceu com a identidade dentro. Agora olha só, o momento hipertexto tem algo que eu quero falar para você. Você se considera alguém com capacidade de separar o que é certo do que é errado? Ou você acha que isso é muito relativo? Uma das coisas que está surgindo hoje no nosso meio, e já, na verdade, o relativismo vem de muito tempo atrás, é as pessoas relativizar tudo. É da seguinte forma, olha só: o que é certo para mim não é certo para o outro. Ou existe algum código ético e moral universal que nos serve como referência. Um dos maiores erros que a gente comete hoje é você dizer assim: não, olha, isso aí não está errado, depende da visão do outro. Mas a gente tem que entender uma coisa: quando você fala assim, depende da visão do outro, do que o outro acha, então nada se torna certo e nada se torna errado. Porque o que eu acho que é certo, uma pessoa vai achar que é errado. E o que eu acho que é errado, uma pessoa vai achar que é certo. Então, no contexto, nada é certo e nada é errado. Mas olha só,
É importante a gente pensar sobre isso, senão podemos acabar achando que nada é mais errado. E se não há nada mais errado, também não há nada mais certo a se fazer. Mas o que é que a gente pode usar como referência para dizer o que é certo e o que é errado? Olha só, existe sim um código universal que nos serve como referência. Esse código universal se chama a Palavra de Deus. Você quer identificar o que é certo, o que é errado, contexto bíblico, espírito e profecia, ele vai mostrar o que é certo e o que é errado. Essa visão de que dizer depende da visão da outra pessoa, isso você está colocando relativismo dentro do contexto bíblico. Então, você está dizendo que nada é certo e nada é errado, e isso é um perigo tremendo. Mas olha só, dentro desse contexto você precisa fazer 3 coisas. Retornar à leitura da Palavra de Deus, orar, passar tempo em meio à natureza e poder relaxar um pouco e entender, buscar ali o conhecimento da Palavra de Deus e guardar em seu coração todo o contexto bíblico. Agora olha só, a melhor dádiva para a gente encerrar diz o seguinte: depois de pensar no extremo ruim do pecado, Tiago passa a descrever o bem com todo o entusiasmo. Toda a boa dádiva e o dom perfeito vem lá do alto, descendo do Pai, das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Tiago, capítulo 1, versículo 17. Note que ele escolhe as palavras dádiva e dom em vez de alternativas como experiência ou acontecimentos. Todas as coisas boas vêm de Deus. E todas as coisas boas e perfeitas são dádivas. Olha só, ainda diz mais. Embora pareça uma substituição trivial, a palavra entender algo como um dom, um presente, muda nossa atitude em relação a isso. Quando conquistamos alguma coisa, temos menos razão para ser gratos. Mas quando ganhamos alguma coisa, especialmente se não temos outra forma de conquistá-la, nossa reação é humildade e alegria. Então olha só que a gente precisa analisar com carinho. No contexto que a gente vive, a gente sabe sim, existe o certo e existe o errado. A gente precisa saber separar essas coisas uma das outras, não relativizar. Por exemplo, eu mesmo, às vezes as pessoas chamam eu de extremista de algumas coisas, porque eu defendo algo que eu pretendo sim seguir, e eu não vou negociar não, eu não negocio com ninguém aquilo que eu aprendi na Palavra de Deus. Estou criticando outras pessoas? Não, mas eu pretendo seguir o que está na Bíblia, o que está na Palavra de Deus. Eu não vou relativizar aquilo que Deus disse que é verdade, eu não vou dizer agora que as pessoas acham que é errado, e eu vou dizer, não, depende da visão dela. Então, a gente tem que ter muito cuidado em nosso meio hoje, e a gente estamos perdendo a nossa identidade, perdendo aquilo que Deus colocou em nosso coração por causa desse relativismo, por causa dessa globalização, das formas como muitas pessoas pensam. Então que vocês possam meditar nessa mensagem pela manhã, e que Deus possa abençoar o seu coração, e que possamos, com autoridade diante da Palavra de Deus, mostrar para o mundo que é verdade. E sempre com amor no coração, querendo sim ganhar muitas pessoas para o reino de Deus. Que Deus possa abençoar vocês nessa manhã, e eu convido vocês a orar nesse momento. Querido Deus e eterno Pai, te agradecemos por essa mensagem, que teu santo e bom Espírito venha habitar em nosso coração, em nome de Cristo Jesus. Amém.